E aí, como trabalhar essa questão, que a pessoa vai ter insônia, um perdeu o emprego, o outro não perdeu, o outro subiu de cargo, começa a dar carteirada. São várias coisas importantes. O que eu recomendo para vocês é, toda vez que o freio de mão estiver puxado e a pessoa não estiver evoluindo, trabalha mais a intenção positiva. Né? Faça trabalhos mais específicos sobre a intenção positiva e inclui isso nas induções hipnóticas, inclui isso nos trabalhos, no coaching, na hipnoterapia, na terapia, né? Porque tem que desamarrar. Porque se você só ajuda a pessoa a pensar no que ela quer, mas não trabalha a intenção positiva, o valor que ela está tentando preservar, e às vezes ela nem sabe disso, ela corre o risco de começar a melhorar e aí se sabotar. De começar a ir adiante, aí sabota o processo, não sei por quê. Por quê? Porque ela está com o termostato ligado. Se eu ponho aqui 19 graus, vai fazer 19 graus. Aí vai esfriar um pouquinho, crescer um pouquinho, mas no fundo vai voltar para 19 graus. Então, enquanto alguém não muda o termostato, continua voltando para o mesmo lugar. A pessoa volta para o mesmo lugar. E essa consciência eu acho que é muito importante. Então, o lobo frontal ajuda a desconectar 3 elementos: o corpo, o meio ambiente e o tempo, que são os 3 focos principais de alguém no modo de sobrevivência. Lembra que eu falei das reações do modo de sobrevivência? São aquelas onde a pessoa ela foge, ela agride, luta, né? Ou então ela paralisa, que é aquilo que eu falei da coisa paralisante, que ela não vai a lugar nenhum. Essas são as reações básicas do modo de sobrevivência. As pessoas falam geralmente lutar ou fugir, mas tem o paralisar também. Né? Ou a pessoa luta, mas não é o lutar saudável para mudar. Ela briga, ela fica agressiva, ela começa a criar confusão, é ser agressiva, mas não está resolvendo nada. Ou então ela foge, ela nega, foge das coisas, ou então ela paralisa. E geralmente essa paralisação vem com somatizações, um monte de outros quadros de fobia e ansiedade, uma série de outras coisas assim, e ela não chega a lugar nenhum. Então, quando você trabalha o lobo frontal, começa a trabalhar com o futuro, fazer a pessoa caminhar na direção daquilo que ela quer, você começa a melhorar essa história e ir contra essa história da sobrevivência. E lembrando, gente, uma coisa assim, da minha experiência, que eu aprendi também assim, com várias pessoas, eu acho muito importante ir fazendo a pessoa caminhar. Né? Então ela não sabe como é que ela vai resolver esse problema o resto da vida. Vamos ter um plano para a semana que vem. Faça ela chegar na semana que vem. Botar o pé lá. É. Enquanto estiver ela muito longe, está longe. Né? Ela não alcança, está lá muito longe. Mas se você faz um plano eficaz para amanhã, e ela amanhã ela te liga e diz, eu estou melhor. Aí você faz um outro plano para a próxima semana, com induções hipnóticas, né? Você pode fracionar nas próprias induções. Né? Você sabe que o ideal seria, sei lá, emagrecer 40 quilos. Né? Mas o que ela pode fazer de hoje até amanhã? Né? Reduzir algumas coisas, substituir uma outra coisa na alimentação dela, né? Reduzir a ansiedade, né? Para poder lidar melhor com alguma coisa. É isso que é possível para amanhã, para a semana que vem. Se você faz a pessoa dar esses passos pequenos e conquistar esses passos pequenos, depois ela vai adquirindo como se fosse fazer musculação. Ela vai fazendo musculação para pegar o peso maior depois. Mas primeiro ela tem que conquistar esses passos menores aí. Então, na verdade... Então, na verdade, é isso aí. O lobo frontal, esses trabalhos todos com o lobo frontal, vão fazendo no ambiente a pessoa mudar, inclusive, a percepção do tempo, do corpo. Existe um círculo que você vai criando aí dentro, onde o tempo é extremamente relativo, né? Tanto que a pessoa, quando ela começa a imaginar que o futuro é agora, né? Já aconteceu, tanto que vocês vão ver no processo de hipnoterapia, sempre façam uma ponte ao futuro. No final, peçam para a pessoa se imaginar, vai estar aí no processo depois que eu vou passar para vocês, façam sempre a pessoa imaginar que aquele passo já aconteceu e ela já se sente bem, já é bom, ela já sente uma coisa boa aí dentro dela. Então, na verdade, fazer o cliente experimentar o estado novo, acessar um novo estado, mexe em toda essa estrutura. Ele sente o que ele pensa o que ele sente, isso traz um resultado favorável. Então é muito importante fazer isso que a pessoa quer, que é viável, que é realístico, que
está alinhado, não é uma viagem, não é inalcançável, mas isso que ela quer, a pessoa começar a experimentar isso como já sendo parte dela, e aí é que eu acho que as hipnoterapias, as induções hipnóticas podem fazer uma grande diferença. Quando você começa, mais do que você ficar dizendo verbalmente, melhore, fique bem, põe ela para imaginar, ver, ouvir, pede para ela descrever o que ela quer. Eu quero ir para a academia, eu quero me sentir bem, eu quero chegar lá na academia, eu quero chegar com energia, eu quero chegar com disposição, eu quero chegar lá pronto para malhar, não sei o que lá. Então você vai botar a pessoa no estado hipnótico, vai pedir para ela imaginar todos esses detalhes, com todas as energias e formas, imagens e sons e diálogos que a pessoa quer experimentar. E ela vai imaginar isso que ela quer como se já fosse parte. O Robert Dilts fala uma coisa muito interessante, ele usa uma coisa que eu uso muito também. Faça a pessoa imaginar que a coisa já aconteceu, que ela já experimentou isso 1 milhão de vezes. Né? Porque tudo aquilo que alguém faz 1 milhão de vezes já entrou no piloto automático. Você ainda pode dizer isso, tudo aquilo que alguém já fez 1 milhão de vezes entra no piloto automático. Então você convida a pessoa para imaginar como se ela já tivesse experimentado isso 1 milhão de vezes, o processo como um todo. Então, desconectar do antigo estado de ser e ligando os circuitos do novo estado de ser. Né? Joe Dispenza ele fala especificamente em fazer um trabalho paralelo. Né? Na verdade, Bandler já falava disso lá atrás, né? Como sistema de propulsão na PNL. Ao mesmo tempo que você faz um trabalho para desconectar e desfazer a estrutura antiga, você começa a conectar a nova estrutura. Então, isso é interessante, por exemplo, qual é a estrutura do estado problemático? Eu falo comigo mesmo, nada dá certo. Eu fico imaginando o futuro, tudo que vai dar errado. Fico lembrando do passado. Então, enquanto você desmonta esse processo que não está bom, você coloca um outro novo no lugar, criando um novo mapa. Então, Bandler já falava isso, e não tem nada a ver com Dispenza. Dispenza confirmou isso por um outro caminho que não tem nada a ver com Bandler, né? Criar esse sistema de propulsão, onde ao mesmo tempo você enfraquece o que está ruim e fortifica o que é bom, ao mesmo tempo. Você faz um trabalho concomitante, uma coisa junto com a outra. Não é um depois o outro, não. Não é primeiro desconstrói e depois constrói. Não. Ao mesmo tempo que você desfaz isso aqui, você monta isso aqui. Ao mesmo tempo. Esse é o segredo da coisa. É o que na PNL se chama de sistema de propulsão também. Então isso faz criar um novo estado de ser, gera todo um fenômeno bioquímico interno. A química interna começa a transmitir novas mensagens para as células quando você faz isso. Quando você começa a construir o novo e desconstruir o antigo. Então, novas mensagens para as células que agora podem se preparar para fazer mudanças epigenéticas, sinalizando novos genes de novas maneiras. Então, na verdade, quando você faz isso, não é só um estado bom que você está criando na pessoa. Você corre um risco positivo de gerar um fenômeno de epigenética bom, positivo. Eu já vou dar um intervalo, já deve estar lá o café? Ainda não? Tá. Então você começa a sentir a emoção de como o evento seria na realidade. Seu cérebro, quando você estimula a pessoa a pensar e a vivenciar naquilo que ele ainda não tem, que desde que eu estou estressando bem isso, que eu estou repetindo bem isso, desde que seja realístico, consistente com as metas da pessoa, possível de ser alcançado, e etc. E tal, desde que não está não, né? Desde que seja possível de ser alcançado tudo isso e tal, seu cérebro produz um tipo diferente de química, um neuropeptídeo, quando você começa a fazer isso, e o envia para as células do seu corpo. O neuropeptídeo procura os receptores apropriados em várias células, de modo que possa entregar sua mensagem para os centros hormonais do corpo, em última instância o DNA das células. E as células começam a propagar a mensagem de que o evento já aconteceu. Né? Então, quando você começa, antes do evento acontecer, fazer o cliente imaginar que já aconteceu e que ele já experimentou 1 milhão de vezes e que é ótimo, acontece tudo isso que eu falei aqui. O cérebro produz uma bioquímica, um neuropeptídeo que envia para as células do seu corpo. O neuropeptídeo procura receptores apropriados em várias células, de modo que possa entregar sua mensagem para os centros hormonais e, em última instância, chega lá no DNA das células
e começam a propagar, opa, já aconteceu, e aí a coisa começa a virar realidade. Isso também é válido para as coisas negativas. Quando a pessoa começa, nada dá certo para mim, eu sou um fracasso, tudo dá errado para mim. Aí diz, ok, tudo bem, ele começa a criar essa realidade, acontece essa mesma coisa, quando a pessoa se dá conta, ela está sabotando, tudo dá errado para ela, tudo falha para ela, porque ela faz esse mesmo processo, né? Eles chamam isso de efeito nocebo, na verdade. O oposto do placebo é o nocebo. Placebo é a cura, né? O nocebo é a doença, é a pessoa se ficar doente sem estar, né? Provocar estados doentios e limitantes e não saudáveis e sofrer as consequências disso.